Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que a paz, a graça do Senhor esteja no coração de cada um nesses dias em que nós estamos aguardando, né, o mover de Deus de uma forma sobrenatural. Podemos voltar a estar juntos no templo, podemos abraçar, olhar, conversar, enfim, ter aquela comunhão que todos nós estamos acostumados cada vez que nos reunimos para adorar ao Senhor. Que Deus abençoe, dê um bom dia para alguém que está ao seu lado, como a gente sempre fazia, né? Talvez você esteja com mais alguém aí, dá um bom dia para essa pessoa, que a graça do Senhor seja sobre os irmãos, como eu disse. Eu quero orar com a Igreja do Senhor Jesus. Pedir que Deus nos abençoe. Então me ajude nesta oração. Me ajude neste momento. Para que Deus possa inspirar a mim. Para que a sua palavra possa chegar ao seu coração. Direcionada pelo Espírito Santo. Então vamos lá? Me ajude nesta oração, queridos irmãos, em nome de Jesus. Pai querido, no nome do Senhor. Obrigado a Deus por mais um dia. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela igreja, Pai, que está do outro lado, Senhor, cada um em sua casa, ou enfim, ali, ó Deus, limitado certamente na questão física, na questão da comunhão ali junto um com o outro, Senhor, mas não está limitado em relação ao teu agir, ao teu mover, em relação, Senhor, a tudo que o Senhor pode fazer. Por isso, ó Deus, abençoa esta manhã. Abençoa teus filhos, a tua igreja como corpo, ó Deus, e a tua igreja também como denominação, Senhor, nesse caso, essa família Nova Vida, mas a qualquer pessoa que possa, Senhor, chamar pelo teu nome ou estar a assistir este momento, Senhor, esta pequena mensagem. Senhor, abençoe, portanto, teu povo, cada família, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que o Senhor seja louvado e glorificado. Você tem uma Bíblia? Certamente tem, né? Então, quero te pedir a abrir sua Bíblia, tomar posse dela, sentar, acompanhar a leitura, acompanhar essa ministração. Tá bem? Duas palavras. E gostaria de poder continuar, mas como hoje é um dia específico, hoje nós comemoramos a Páscoa do Senhor, ou seja, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, desse calendário religioso, mas nós o fazemos não por causa da religião, mas porque nós cremos que nosso Senhor está vivo, o Senhor reina, e esta é a razão porque cá estamos, mas daria razão porque o mundo permanece por causa desta misericórdia do Senhor Jesus. Portanto, hoje eu não vou voltar a Gideão. Até preparei o esboço, até anotei algumas coisas, mas quero falar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse tema tão maravilhoso, que é a razão de estarmos cá, a razão da esperança, a razão da nossa fé. Então quero te convidar a abrir a tua palavra, a tua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 24, e a gente vai trabalhar a partir dos versículos de número 13. Creio que vai ser bênção em nossas vidas. Você pode abrir sua Bíblia? Então, faça isso. Lucas 24, versículo 13, tá bem? Vamos lá. Ok? Vamos lá então. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam a ir para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Glória a Deus. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão a discutir pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu:
Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? E nestes últimos dias? E Jesus perguntou: do que se trata? Então eles explicaram. Glória a Deus. Até aqui, queridos. Depois a gente continua. E eu creio que isso vai ser bênção em nossas vidas. Eu quero começar dizendo que há muitas pessoas que acreditam mais na morte de Jesus do que em sua ressurreição propriamente dita. Eles são de opinião, algumas dessas pessoas, de que os acontecimentos da Sexta-feira Santa são mais importantes do que a libertação do Senhor dos laços da morte. Ficam muito presos a esse momento histórico da paixão de Cristo, ficam muito presos a esse calendário religioso desta semana, que nós chamamos de Semana Santa. Todavia, nada mais absurdo pode haver do que a pessoa ficar preso apenas na questão religiosa, pois sem a ressurreição do Senhor, sem tudo isto, a morte dele, ela não significaria para nós a garantia da salvação eterna. Sem a ressurreição do Senhor Jesus, tudo aquilo que aconteceu nesta semana, a partir do domingo passado, o domingo de Ramos, e os dias que antecederam o julgamento, crucificação, morte, se no domingo, se no terceiro dia, o Senhor não tivesse ressuscitado, tudo isso não teria nenhum significado, não teria nenhum peso para a salvação eterna. Não teria absolutamente nenhum valor. Seria apenas algo histórico. As pessoas continuariam a ir aos lugares onde tudo aconteceu, como vão até hoje, fazendo esse turismo religioso. Talvez leriam em livros que em algum tempo da história aconteceu algo de um homem chamado ou se autodenominado Filho de Deus, Jesus, que morreu numa cruz, que foi crucificado, que foi entregue pelo seu povo, enfim. A história certamente teria sido registrada como foi, mas seria apenas história. O que importa mesmo, acima de tudo, o que dá validade a tudo que o Senhor fez e o que opera e em nós a garantia da salvação é a ressurreição de Cristo. Ela é que é o coroamento de tudo o que o Senhor sofreu, passou e fez, não apenas nessa última semana, mas durante todo o ministério curto do Senhor Jesus nesta terra. Esse texto começa dizendo assim: naquele dia, 2 discípulos estavam indo aí para uma aldeia chamada Emaús. Quando fala naquele dia, se refere ao domingo da ressurreição, quando algumas mulheres tinham ido ao túmulo do Senhor para embalsamá-lo. Elas não poderiam ter feito, não puderam fazê-lo no sábado, não puderam fazê-lo no dia anterior, no que era um dia proibido pela lei, um dia de descanso, não poderiam ter feito esse trabalho, pois nenhum trabalho deveria ser feito neste dia. Então elas foram bem cedo ao túmulo para embalsamar os corpos do Senhor Jesus. Mas ao chegar lá, elas descobriram que o túmulo estava vazio, descobriram que a pedra tinha sido removida, pois esta era uma preocupação delas, pois ela encontraram 2 anjos que anunciaram: ele não está neste lugar, ele ressuscitou.
pois naquele dia significa este domingo. Quando 2 discípulos, como nós vemos, estavam a ir para a aldeia de Jerusalém, eles iam de cabeça baixa, eles iam tristes, pensativos, questionando a razão da forma como tudo havia acontecido, como aquela esperança que eles tinham em Jesus, ou na restituição, na restauração do reino, ou enfim, de Deus poder operar de maneira a devolver, vamos dizer assim, o reino, ou seja, expulsar os invasores naquela circunstância, a dominação estrangeira. Para eles a esperança tinha ido, eles não entendiam razão, estavam decepcionados, estavam tristes, estavam de cabeça baixa, quando o Senhor se colocou ao lado deles. O próprio Senhor falou com eles e ele perguntou o que eles estavam a fazer, o que estavam a conversar, e eles disseram para Jesus: mas tu és o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabes dos últimos acontecimentos? E o Senhor então pergunta quais. Ele quer ouvir da boca deles. Quais são esses acontecimentos? Eles então relataram, e eu quero ler aqui os versículos 22, quando eles disseram, aliás, do versículo 19 em diante, quando eles disseram, Jesus pergunta, e disseram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então eles dizem, o versículo 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Nós achávamos que ele era a pessoa, o homem, Jesus, que iria redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Eles acrescentam um dado muito importante. Quando no versículo 22, eles dizem assim, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido a visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Louvado seja o nome do Senhor. Eles dizem, olha, nada disso, nada ainda aconteceu, já são 3 dias. Bem, mas algumas mulheres foram ao túmulo, tiveram uma visão, alguns dos nossos foram lá, a gente entende que foi Pedro, um dos que lá correu para tentar, para testificar daquilo que as mulheres falaram, mas não vimos nada, não tinha nada. Ou seja, nós imaginamos que eles esperavam encontrar alguma coisa no sepulcro. Eles não dizem, mas nada vimos, nada aconteceu. E a partir daí o Senhor, ele começa então a dar um estudo sistemático sobre tudo que estava escrito na lei. Ele começa por Moisés e também nos profetas. Ele começa a falar aqueles homens, tudo que estava escrito a respeito dele. E o versículo 25 a 27 diz assim, amados. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Então diz, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes
o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Glória a Deus. Em vez do Senhor repreendê-lo no sentido de revelar que, na realidade, tudo havia se cumprido conforme estava escrito, que ele era o Jesus, ele procurou relatar as Escrituras, levando a eles a ver que eles não tinham motivo para estar decepcionado, que tudo havia se cumprido, tudo havia acontecido exatamente como profetizado por Moisés e pelos profetas. Ele procurou mostrar para os discípulos que eles não tinham entendido a relação, o agir de Deus. Pois no decurso de todo o Antigo Testamento é visto um propósito divino consistente ser desenvolvido. Propósito este que no fim envolvia e devia envolver a cruz. Eles não perceberam isto. E isto era por causa da qualidade terrível do pecado, mas também por causa do amor de Deus. Pecado que entrou no mundo, estava destruindo e certamente separou o homem de Deus. Mas Deus, no seu grande amor, estava a trabalhar para restaurar o homem, que ele criara a sua imagem e semelhança, e a quem ele amava e ama de forma profunda. Eles não perceberam que todo o Velho Testamento era uma preparação e que envolvia no final uma cruz, porque Deus veio resgatar o homem através do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele teria que morrer numa cruz. Mas eles não compreenderam isso por causa do pecado e por causa da comunhão. Esta combinação de pecado e amor, então, tornou inevitável o Calvário. Tinha que acontecer. Os dois tinham ideias erradas daquilo que o Antigo Testamento ensinava e, portanto, eles tinham ideias erradas da cruz, no final. Para eles, a cruz foi o fim de uma esperança. Mas eles não conseguiram perceber que, na verdade, a cruz era o início da libertação de todo aquele que estava condenado a uma perdição eterna por causa dos seus pecados. Eles tinham uma esperança diferente. Eles viam em termos de libertação física, de governos, de poderes humanos. Eles não conseguiram compreender que a libertação a qual Jesus e Deus tinha preparado através de Jesus Cristo e o seu amor é a libertação, acima de tudo, espiritual, e que necessariamente tinha que chegar ao Calvário, à cruz, para se cumprir as Escrituras. Porque a questão é que um preço teria que ser pago. Um preço seria pago para libertar o homem da escravidão, do pecado e da morte eterna. Na realidade, as Escrituras tinham se cumprido. Então o Senhor começa a mostrar a eles, faz esse estudo sistemático para que eles pudessem ver e se alegrar que tudo havia se cumprido exatamente como Deus tinha planejado. Porque Deus controla e tem o controle de todas as coisas. Deus controla tudo. Apesar de estarmos a viver dias difíceis, para alguns geram extremamente muitas preocupações, mas se nós olharmos para as Escrituras, nós podemos descansar em Deus. Não iremos compreender muitas coisas, não iremos entender tudo, até porque Deus não manda entender todas as coisas. Mas se você olhar para as Escrituras, você vai ver que Deus nunca falhou, que os propósitos de Deus se cumprem, que Deus age em todas as coisas para a glória do seu nome e para a redenção daqueles a quem Ele ama e a quem criou a sua imagem e semelhança, que na realidade é o homem, a coroa da criação. Se você olhar para as Escrituras, você verá que é um Deus que governa todas as coisas. Então, por mais difícil que seja,
somos chamados a descansar nesse Deus que honra a sua palavra, que cumpre a sua palavra. Os discípulos, a caminho de Emaús, não tinham compreendido. E por causa disso, eles estavam a ir para o lugar errado. Porque antes da crucificação, do sofrimento, o Senhor os orientou várias vezes. Ele disse várias vezes que morreria, mas queria ressuscitar. E ele marcou um encontro. Ele marcou um encontro lá no alto, numa cidade que ficava no alto, a Galileia. Ele disse, olha, depois da minha ressurreição, e disse várias vezes, eu irei ao encontro de vós na Galileia. As mulheres foram para o sepulcro. Esses dois discípulos estavam voltando, provavelmente eles moravam em Emaús, e deviam ir para a Galileia. Jesus também marcou um encontro conosco, amados. Não sabemos o dia, a hora, ninguém sabe. Mas a grande promessa do Senhor é que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Que Ele vai buscar aqueles que nele confiam. Mas há muitas pessoas, talvez indo para o lugar errado. Talvez não se preparando para este encontro. Quando Jesus vem para buscar o seu povo. Se eles tivessem entendido as Escrituras, o propósito de Deus, eles teriam ido para a Galileia sorrindo, correndo, o terceiro dia. Teriam que dizer um para os outros, olha, vamos para a Galileia, porque o Senhor prometeu e disse que nos encontraria lá depois de 3 dias. Eles não estariam a ir para a Galileia de cabeça baixa, triste, questionando e, de certa forma, desiludidos. E também de uma certa incredulidade, pois por não ver Jesus no túmulo, vê-lo vazio, eles não acreditaram muito nas mulheres. Que quando as mulheres disseram que viram o anjo, que disse que ele ressuscitou, que não estava lá, correram para ver o túmulo. Mas Jesus já tinha falado, vá para a Galileia. E porque eles não creram nas Escrituras, estavam de cabeça baixa, estavam tristes, conversando com o próprio Senhor, mas sem reconhecer o Senhor. Muitos, por não compreender as Escrituras, também estão de cabeça baixa, estão extremamente preocupados. E o que será depois que isso passar? O que será o amanhã? Mas sabe qual é o erro? É o que o Senhor Jesus disse aqui, no resumo, no estudo sistemático que ele fez de Moisés e dos profetas. É não compreender as Escrituras. É não buscar entender que não tem nada errado. Que é um Deus que está sentado no trono. Ele pode estar até em silêncio, mas a sua voz se faz ouvir no coração de todos que temem pelo seu nome. Em Apocalipse há uma passagem onde há silêncio no céu por meia hora. Mas se você perceber aquela passagem que fala desse silêncio no céu por meia hora, pode haver silêncio no céu, mas não há uma falta de natividade de forma alguma, porque um selo foi aberto, e Deus começou a responder às orações dos santos. Deus enviou anjos em resposta às orações que foram abertos. Pode haver silêncio, mas Deus está agindo. E a voz de Deus é sentida, como eu disse, no coração daqueles que amam o seu nome. Deus nos fala através das Escrituras. Se nós nos firmarmos nas Escrituras, ainda que coisas maiores aconteçam, ainda que gere em nós algum tipo de preocupação, eu não quero dizer que não possa acontecer em alguma quantidade, mas ainda assim nós iremos louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Jesus diz, vocês estão de cabeça baixa porque não compreenderam o que diziam os profetas. E também Moisés diz, vocês estão tristes sem razão. Deveriam estar indo para o lugar certo, alegres, felizes, por causa desse reencontro.
E quando nós não cremos de fato nas palavras do Senhor, nós vamos ver para o lugar errado. Nós não nos alegramos, não com as circunstâncias. Ninguém se alegra com as dificuldades. Ninguém vai se alegrar com não ter condições talvez de cumprir seus compromissos assumidos, seja lá eles quais forem. Não é isso que eu estou a dizer. Mas é a alegria de saber que Deus está cumprindo a sua palavra. Ele é com o seu povo. Ele diz que encontrar os seus discípulos na Galileia. Lá ele estaria com eles. Lá eles se alegrariam. Lá eles iriam dar e receber de Deus uma comissão, uma direção, orientações, como nós veremos que assim Jesus fez. Quando nós deixamos de lado isso, deixamos de lado as Escrituras, a gente caminha para o lugar errado. Deus está te chamando para o lugar certo, para uma obediência, para crer na sua palavra. Para eles era difícil crer, conceber isso, mas Deus está nos desafiando a crer, irmãos. E se nós formos para o lugar certo, o lugar da obediência, o lugar da fé, o lugar da confiança em Deus, então, ainda que nós estejamos, de certa forma, passando dificuldades, nós iremos para o lugar certo com alegria, para estar com o Senhor, para estar com Jesus. Esta foi a razão porque estavam de cabeça abaixo. Não foi a cruz, foi não entender que necessariamente o Calvário era necessário. Necessariamente, o Senhor deixou muitas vezes claro que teria que acontecer para se cumprir as Escrituras, para que Deus então continuasse a trabalhar nesse plano maravilhoso de redenção por amor a mim e a você. Deus nos ama. E todos nós, de uma maneira ou de outra, nós recebemos, os filhos recebem este amor, mas todas as pessoas, de uma forma ou de outra, também recebem desta graça de Deus. Deus é bom. Deus cuida do seu povo. Deus se coloca ao lado do seu povo. Ele é Senhor que governa todas as coisas. Glória a Deus. Quando eles estavam a chegar próximo à casa, eles convidaram Jesus a entrar com eles, a pernoitar com eles, porque a tarde já declinava, a noite estava a chegar. E então diz assim no versículo 28, continuando a leitura, diz: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Que coisa maravilhosa, amados. O Senhor fez menção de passar. O Senhor não se ofereceu para entrar, estar com eles. Ele fez menção para ver a reação deles. Mas eles, pensando que era mais um companheiro de viagem e desatualizado na realidade, eles disseram: fica conosco. Que convite. Que convite quando nós falamos: Jesus, fica conosco. Quando nós abrimos nossa casa para Jesus. Quando nós abrimos nossa vida para Jesus. Porque Apocalipse também fala, no capítulo ali 3, versículo 20, que Jesus estava batendo na porta da sua igreja, uma das igrejas, querendo entrar, mas eles não abriram a porta para Jesus. Que convite maravilhoso. Convidar Jesus para entrar. Fica conosco. Eles não sabiam que esse convite iria tirar as trevas, o temor, se pode dizer assim, o temor do coração deles. Esse convite iria mudar. Porque naquele momento eles teriam comunhão com Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso para nossas vidas. Aproveite esse momento para não deixar Jesus passar. O Jesus ressurreto, eles não entendem, eles não conseguiram perceber ainda que é Jesus, mas isso vai acontecer, não importa. Eu penso que é neste momento que Deus abre os nossos olhos. Então, sentado à mesa, a hora da refeição, aconteceu algo assim, amados. Vamos ler.
Então diz assim, ele entrou para ficar com eles, no 30 diz, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Glória a Deus. Eles deixaram Jesus abençoar o pão. Para eles, um companheiro, como eu já disse, de viagem. Então, diz o versículo 31, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Olha o que Jesus fez. Como ele fez com que o coração desses discípulos começasse a arder ao explicar as Escrituras, ao falar das Escrituras para eles. Ele não expôs os 3 anos de ministério, o sofrimento da cruz. Não precisava. Ele abriu, ele falou das Escrituras. Mas diz assim, ó, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com ele, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Olha o que eles fazem. Consegue perceber algo aqui? Percebes algo aqui? Esses discípulos estavam aí para Emaús, cabisbaixos, tristes, com medo. Certamente estavam também a fugir da ira e da fúria dos judeus. Estavam amedrontados. Convidaram o Senhor para ficar com ele, porque a noite já estava a chegar, a tarde declinava. Mas quando Jesus abençoou o pão, quando os olhos foram abertos e eles viram Jesus, o medo dissipou-se do coração deles. Imediatamente, eles levantaram e retornaram mais 10 quilômetros. Ora, a pé, 10 quilômetros é uma boa caminhada. Sem nenhum temor. Nem perceberam a noite se aprofundando cada vez mais. Não tiveram mais medo de nada. Porque dentro deles, aquele temor que estava envolvendo para dizer, olha, está tudo acabado, acabou, que Deus é esse? Colocamos a esperança de forma vã em Jesus. Tudo isso fora dissipado quando Jesus abençoou o pão e os olhos dele foram abertos. Meus irmãos, é isso que vai trazer paz no nosso coração. Quando nossos olhos são abertos para ver esse Jesus que não nos abandonou. Mas Jesus tem que estar à mesa conosco. O Jesus ressuscitado. O Jesus vivo. Não o Jesus histórico. Não o Jesus que de vez em quando eu reservo uma parte para ele. Jesus que esteja em nosso coração. Um Jesus que senta à mesa, que nós convidamos a sentar à mesa conosco. As coisas não mudaram. Os discípulos ainda estavam trancados numa casa de Jerusalém. Ainda havia um certo receio de tocar no assunto daqueles que eram discípulos do Senhor. Exterior não tinha mudado, mas no coração deles, tudo que era temor, toda qualquer trevas que pudesse existir, ainda que fosse pequena, por causa do temor, foi embora quando Jesus abriu os olhos desses discípulos, quando ele os convidou a sentar à mesa. É esse momento que eu penso que Deus está a chamar a sua igreja. Talvez as coisas lá fora não mudem, mas quando Jesus está centralizado em nossas vidas, o Jesus ressurreto, Jesus que nós honramos, que nós convidamos a estar em nossa casa, quando esse Jesus entra e nos abençoa e abre os nossos olhos para vê-lo ressurreto, tendo vencido a morte e que está conosco, todo medo é dissipado, irmãos. Todo medo vai embora.
Eles retornam e então eles andam 20 quilômetros, 10 quilômetros de cabeça baixa, triste, lamentando a situação. E agora retornam 10 quilômetros com alegria no coração. Eu penso, queridos, que eles nem sentiram esses 10 quilômetros. Os 10 quilômetros de cabeça baixa foram penosos. Os 10 quilômetros tristes foram como se tivessem sido 100 quilômetros. A não ser quando Jesus colocou lá deles e ministrava a palavra. Mas quando eles retornam, agora, depois que seus olhos viram a Jesus, o Jesus ressurreto, os 10 quilômetros passaram como alguns segundos, porque não havia mais aquele temor. E eles afirmam, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E diz ainda, irmãos, prosseguindo mais à frente, que Jesus se coloca diante deles. Jesus chega um pouco depois, eu imagino, pois ainda continua o evento, está dentro desse contexto, ainda nesse contexto com os discípulos a caminho de Emaús, agora de volta para Jerusalém. Quando chega no versículo 36, diz assim, falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. Irmãos, que coisa maravilhosa. Shalom, vindo do próprio Jesus, paz seja convosco. Ele se colocou no meio deles e os saudou dizendo, paz seja convosco. Que a paz de Cristo seja conosco, irmãos. É o que nós precisamos. Essa paz é tudo o que precisamos. Desse Cristo que vive, que reina. Depois de saudar, eles ficaram um pouco assustados e com medo, os demais, os 11. Pensavam estar a ver um espírito, mas Jesus continuou a conversar com eles. Jesus pediu que tocasse neles, que visse suas mãos. Ainda estavam meio preocupados. Pediu a eles, então, tem alguma coisa para comer? E, claro, não vamos também ser duros ou criticá-los. Não é fácil, de repente, Jesus chega assim. Enfim, finalmente eles se convenceram que era o próprio Senhor. Que não era um espírito ou um fantasma, era o próprio Senhor. E a partir daí, o Senhor diz assim no versículo 44, que é o que eu quero ler com os irmãos. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Glória a Deus. Depois de saudá-los com a paz, depois de levá-los a acalmar o coração, de certificar a cada um deles que Ele era o próprio Senhor, Jesus lhe dá uma comissão. Agora vocês devem aguardar em Jerusalém, serem revestidos do Espírito Santo, e aí vocês poderem ser minhas testemunhas, e nós sabemos, até começar em Jerusalém, até os confins da terra. Eles vão para Galiléia, eles veem Jesus subir para a glória com a promessa de que Ele vai voltar. E esses homens agora, restaurados, revestidos, e que tiveram agora um encontro com Jesus ressuscitado, esses homens agora enfrentam todo tipo de dificuldades. Alguns chegam a morrer e todas as coisas aconteceram com eles, no entanto, sem nenhum temor, porque Jesus
havia restaurado esses homens que compreenderam finalmente toda a Escritura, compreenderam o Calvário e entenderam que o reino que o Senhor veio oferecer não tinha nada a ver com este mundo. Mesmo que Ele possa, de certa forma, nos abençoar, mas Ele veio para trazer a vida eterna. Então eles tinham que sair, passar do sangue, do sofrimento, da morte e completar a salvação através da fé na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz algumas coisas interessantes para nós, e eu quero ler, como já finalizando esta mensagem, te convido a ir para 1 Coríntios 15, e o apóstolo vai dizer essas palavras maravilhosas, quando ele combatia a igreja quanto à crença de que a ressurreição não existia. Sem ler muito, eu quero ler os versículos 14, 17 e 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios, quando o Senhor diz assim, no versículo 14: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E no 17 ele diz: E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E no 20 ele vai dizer: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Glória a Deus. Queridos, eu quero finalizar dizendo: a ressurreição de Jesus completou a obra da salvação iniciada com o sangue e o evento da sua morte. Portanto, é pela fé na ressurreição do Senhor Jesus que alcançamos a vida eterna, visto que crer nele como mestre, como rabi ou como operador de milagres não é o bastante para a salvação. Porque ele vive a mensagem daquele domingo. E é a mensagem deste domingo de Páscoa. Ele vive, ele ressuscitou. A coroação de tudo que ele fez foi com a ressurreição. A ressurreição completa a salvação. Porque ele vive, podemos crer no amanhã. Porque ele vive, podemos confiar. Porque ele vive, apesar de todas as dificuldades, ainda podemos andar de cabeça erguida, olhando para ele, para o alto, para o Senhor. Foi assim que ele restaurou os seus discípulos, que estavam cabisbaixos a caminho da aldeia de Emaús. Mas não somente eles, outros também estavam dessa maneira. Alguns tinham voltado até a antiga profissão, a pescar, a tentar passar o tempo. Ele mostrou que tudo se cumpriu. E tudo vai se cumprir agora com a volta dele. Com o Cristo ressurreto. Com o Cristo cuja morte não foi capaz de manter cativo. Pois Deus o ressuscitou no último dia. Creia nesse Cristo que vive, que reina, que governa. Creia em Moisés, ou seja, nas Escrituras, que são Moisés, os profetas e tudo mais. Creia, pois ela fala tudo isto. E o objetivo é fortalecer, podemos andar de cabeça erguida, porque Cristo está no meio de nós. Como ele se sentou ao lado dos seus discípulos, ele também se assenta conosco, hoje e agora, com todos aqueles que olham para ele, confiam nele e que vão além da questão histórica. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua igreja. Neste momento, o grande desejo seria poder cearmos juntos. Seria poder estarmos agora preparando-nos com louvor, com adoração, alguns com peças, outros com, enfim, algum evento voltado para este momento. Não de um Cristo morto, mas um Cristo ressuscitado,
mas não podemos. Como eu já expliquei, a ceia é um sacramento, assim como é o batismo. Alguns até fazem, não vamos entrar em detalhes, mas na orientação nossa e da nossa liderança maior, nós devemos aguardar o momento que todos juntos, no prédio da igreja, estaremos a adorar o Senhor. Espero que seja já no próximo domingo de maio, no primeiro. Mas Deus está no controle. Cristo vive. Então eu posso crer amanhã. Lembra aquele louvor que diz assim, ó? Porque Ele vive. Você sabe, né? Posso crer no amanhã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Jesus traz esperança. Jesus ressuscitado. Quero orar, abençoar a sua vida, seu domingo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um dos irmãos. Oremos. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos por tudo que tens feito. Te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela obra da cruz, sim, pelo sangue derramado, sim. Mas te louvamos por muito mais de tudo isso, ó Deus, pela tua ressurreição, que veio completar tudo aquilo que aconteceu primeiro, ó Deus, que veio como a preparação. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és a coroação de tudo. E aqueles que olham com fé para o Senhor jamais estarão a andar de cabeça baixa, ó Deus, ainda que venham a passar por dificuldades. Pois o Cristo vivo, Senhor, tira do nosso homem interior o medo, aquilo que nos faz ir em direção errada. Te peço também, Senhor, Tu possa levantar agora os olhos de pessoas para esse Jesus ressuscitado, de pessoas que talvez estejam a andar em direção errada, Senhor, mas voltar para o caminho da fé, da confiança, da obediência, da Tua palavra. Abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja de um modo geral, mas abençoa a Tua igreja, Senhor, essa igreja a qual tenho tido o privilégio de pastorear, ó Deus. Abençoa cada um dos irmãos, cada família. Abençoa a nossa família que está cá em Portugal, aqueles que estão do outro lado, ó Deus. Derrama a Tua graça, sustenta, Senhor, e que possamos ver, ó Deus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Assim como o Senhor mostrou para esses discípulos amedrontados que na verdade tudo havia se cumprido conforme as Escrituras determinaram, ó Deus, conforme o Senhor preparou, que o Senhor continuava, ó Deus, e continua a conduzir a história. Pois no final, Senhor, haverá um só Senhor, uma só fé, um só povo, ó Deus, quando tudo se cumprir. Ajuda-nos, fortalece aqueles que estão de cabeça baixa, olhar para aquele que é a verdadeira esperança, não de um mundo melhor, ainda que oremos para isso, Senhor, mas de uma eternidade na Tua presença, conforme diz as Escrituras. Toma cada pessoa, cada lar, talvez irmãos que estejam a passar por dificuldades, toma nas Tuas mãos, ó Deus, supra cada necessidade, Senhor, e abençoa este domingo, abençoe a família, abençoe, ó Deus, a semana, esses dias que ainda estão, Senhor, por vir, que o Senhor nos sustente a Tua igreja, para que possamos, ó Deus, Te louvar em todo o tempo, porque de fato o Senhor vive, e esta é a razão da nossa fé. Muito obrigado por este domingo, muito obrigado pelo domingo de Páscoa, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tens feito, e por tudo que o Senhor ainda fará, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, querida igreja do Senhor, um bom dia a todos. Quero lembrar a igreja de Nova Vida que na quarta-feira a gente vai postar um vídeo aqui de uma gravação que eu vou fazer, continuando o assunto sobre Davi e Golias. Agora eu vou trabalhar mais uma pedra. Na primeira nós falamos sobre a pedra de olhar para o que Deus já fez, para que nós cresçamos em fé por aquilo que Ele pode fazer ainda em nossas vidas. Pois Ele continua sendo Deus. Deus abençoe. Até a próxima, no nome de Jesus.